Eu quero trazer uma mensagem que está no livro de Marcos, no capítulo 5, apenas do versículo 1 ao 13. Conta uma história de um homem, um gadareno, preso pela mão do inimigo, um homem sobrecarregado. E quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, a história daquele homem muda por completo. Talvez você tenha passado por momentos difíceis em sua vida, talvez enfrentado problemas com um familiar, talvez é um filho nas drogas, talvez, meu querido, é no casamento, é o esposo na bebida. Então, diversas formas o inimigo ele tem tentado prender, tem tentado confrontar a sua vida espiritual e a vida física também. E muitas vezes a gente precisa só dar um primeiro passo. É o encontro com o verdadeiro Deus, para que a nossa vida muda e muda por completo. Não só a nossa vida, mas das pessoas que nos cercam também. A palavra diz assim, meu querido, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 13, que diz que tinha um homem endemoniado em Gadareno, e Jesus se aproxima ali daquela cidade e tem um encontro com aquele homem. A palavra diz assim, meu querido, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias e podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse-lhe: Tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. Senhor Deus e Pai querido, eterno Deus, o Pai, obrigado pela essa mensagem. Vai tocando em cada mente, cada pessoa, vai tirando toda a cegueira, Pai. Abre os seus olhos, abre o coração de cada um, Pai, que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, nós que buscamos a Deus e observamos a Sua palavra, para que possamos dele aprender a como sair das situações diversas da nossa vida. Se nós pegarmos o livro de Marcos, no capítulo 4, começa contando uma história
aonde Jesus estava num barco com seu discípulo e veio uma grande tempestade. E ali os discípulos começam a ficar todos apavorados, com medo. E na mesma hora eles chamam o nome do nosso Deus, Jesus, e acordando ele, Jesus com a sua alta voz acalma a tempestade. Porque naquele barco Jesus ia ali com o seu discípulo para levar a sua palavra de cidade em cidades. Mas Jesus, quando chama aquele discípulo, ele não diz o que vai acontecer. Qual é a situação que vai chegar, que eles vão enfrentar naquele barco. E quando de repente eles se deparam por uma tempestade. Mas ele estava com o mestre. Ele estava ali com Jesus. E naquele mesmo momento, naquele alvoroço, Jesus dormindo, eles acordam o mestre. E Jesus acalma a tempestade. Mas ali no momento que Jesus acalma aquela tempestade, ele chama o discípulo para atravessar para outra parte do mar. E no outro lado, Jesus sabia o que ele ia fazer. Porque do outro lado do mar, tinha alguém que precisava, tinha uma família que precisava ser liberta. Do outro lado do mar, tinha alguém que estava precisando de uma cura, de uma libertação, porque vivia uma vida que a sociedade, que os seus vizinhos não queriam, não se aproximavam, eram aqueles homens, aquele homem. E na nossa vida, na nossa atual vida não é diferente. Quantas pessoas, meu querido, têm clamado do outro lado e nós não vamos lá socorrer. São muitas vidas que do outro lado estão clamando ao nome do nosso Deus. Do outro lado tem vidas que estão amarradas, que estão ali nas drogas, que estão na bebedeira, estão no vício, estão de mão atadas, estão ali com a vela nos olhos, eles não conseguem enxergar. Do outro lado tem um pai de família sofrendo com o filho nas drogas. E muitas vezes nós recuamos o chamado de Deus. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar do nosso próximo, ajudar. Muitas vezes nós não queremos passar para o outro lado. E a Jesus chega ali e diz, olha, ao outro lado do mar, da província dos Gadarenos, tem família, tem uma vida que precisa ser liberta. Você conhece a vida de alguém que está do outro lado da cidade, que precisa da nossa visita, que está precisando de nós levar ali a palavra do nosso libertador, para que eles possam ter uma vida mudada, uma vida diferente. E aí, meu querido, no início do texto a palavra diz, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E quando ele vai saindo do barco, o que acontece com ele? Vai ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Aquele homem vivia fora da sociedade. As pessoas que encontravam ele se escondiam com medo daquele homem porque ele era perigoso. Era um perigo para a sociedade. Era um perigo para aquela comunidade. Era um perigo para a família. Então o que nós percebemos? Quantas vezes tem um pai que tem um filho nas drogas, que ele tem medo quando ele chega em casa, porque ele tem vendido tudo. Ele tem vendido tudo para comprar as drogas, para satisfazer o seu vício. Ele chega e quebra tudo dentro de casa. E com esse homem não é diferente. Porque tinha um espírito que acompanhava ele, que destruía o seu próprio corpo. Aquele homem vivia só nos cemitérios. E se ele encontrasse alguém, imagino eu, que ele devorava, ele queria brigar com essas pessoas. E a sua própria família não queria mais ele.
Quantas pessoas têm saído da sua casa para morar na rua porque o pai não aguenta mais essa vida de sofrimento? Quantas vidas estão aí nas ruas porque o seu familiar não quer mais, porque ele se tornou um perigo para a sua própria família? E assim é que o inimigo ele quer fazer na vida do ser humano. O inimigo ele tem tentado de todas as maneiras destruir as famílias. O alvo hoje é os jovens. A Bíblia não relata a idade deste homem, mas eu imagino que poderia ser um jovem de família que os pais tiveram que tirar de casa por conta desses demônios que o cercavam, que prendia ele. Eles tentaram, meu querido. Talvez você vá, mas a família não fez nada, fez. A Bíblia diz que eles colocavam eles presos, com grilhões, com cadeias. E aí ele quebrava tudo, ele despedaçava, tinha muita força, porque não era ele que agia, era o mal que estava nele. Destruía tudo ali. Os grilhões ficavam em migalhas, em pedaços. E ninguém podia amansar esse homem, esse jovem. E aí o que acontece? Esse jovem, esse homem, ele tem um verdadeiro encontro com o nosso Salvador, com Jesus. Porque esse homem está do outro lado. E quantas pessoas estão do outro lado, precisando da nossa ajuda, vivendo no lamaçal do pecado, à beira da morte, porque o sepulcro aqui representa na vida hoje morte. Pessoas que estão vivendo ali à beira da morte, que podem morrer, mas não dá o braço a torcer. E Jesus chega. E quando ele tem esse encontro, Jesus dá para aquele homem vida. E salva a sua família, entrega, devolve ele para a sua família, porque ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele volta transformado, ele volta mudado. Assim, meu querido, é a vida de quem tem um encontro verdadeiro com Deus. Assim é a vida daquela pessoa que entrega a sua vida para a mudança, que entrega a sua vida para os caminhos do nosso poderoso Deus. Aquele homem, eu imagino que quando ele vê Jesus, ele começa a clamar. A Bíblia diz que ele rogou. E aí ele tem um verdadeiro encontro. E quando Jesus se aproxima daquele homem que pergunta o nome dele, ele diz assim, que o nome dele é Legião, porque não era só um demônio que estava naquele homem. Talvez a sua vida hoje não é só um problema, talvez é a bebida, é a prostituição, é a mentira, é o espírito da dívida que você tem trazido para a sua vida e está com as mãos amarradas. Mas eu quero falar uma coisa para você essa tarde, meu querido. Se você entregar a sua vida ao nosso Deus, se você entregar a sua vida ao nosso poderoso Deus, Ele é o Deus para mudar a sua vida, é o Deus para transformar a sua vida e tirar você dessa lama, tirar você da beira da morte, do sepulcro, aonde você está vivendo, perdendo aí, talvez a coragem, porque você está ali cercado pelo inimigo, o inimigo não deixa você nem ouvir a voz de Deus. E a palavra continua falando, meu querido, dizendo que, porque tendo saído muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo com pedras. Quantas pessoas estão vivendo agora reclamando da vida, dia e noite dizendo que acabou, que tentou de todas as maneiras, mas não tem mais solução. Assim era esse homem. Quantas pessoas nesse momento têm clamado, têm murmurado, dizendo que ali não tem mais solução, acabou. Quantas pessoas nesse momento agora estão levando essa vida, reclamando, desistindo,
entregando-se à beira da morte, deixando de buscar a Deus para viver no sepulcro, amarrada pelo vício, pelo pecado, morta pelo pecado, mas não se arrepende. São muitas vidas, meu querido, que está vivendo como esse homem vivia, dia e noite, talvez na bebedeira, talvez na prostituição, afogada no pecado.